Estamos falando a respeito de salvação, como é que nós somos salvos. E no vídeo anterior ficou a pergunta no ar de: será que sou eu que tomo a iniciativa de ser salvo ou a iniciativa pertence ao Senhor? Sabe qual é a questão? É que nós pensamos sempre de uma forma polarizada, ou uma coisa ou outra. E isso faz parte do pensamento, e principalmente do pensamento ocidental e das 3 leis da lógica, ou das leis do pensamento, onde uma coisa ou é aquela coisa ou é outra coisa. Exemplo, ou essa camisa é rosa ou essa camisa é azul, mas ela não pode ser rosa e azul ao mesmo tempo. Eu não estou falando aqui de camisa de 2 cores. Ou ela é 100% rosa ou ela é 100% azul. Mas ela não pode ser 100% rosa e 100% azul ao mesmo tempo. Então essa é a nossa dificuldade, porque a gente tende sempre a polarizar a discussão. Ou uma coisa ou outra. Isso na lógica humana pode até funcionar, mas na lógica divina não é assim. E esse foi um dos motivos que os gregos não entenderam o Evangelho. Por isso que o Evangelho era loucura para os gregos. Porque como é que pode Jesus Cristo ser homem e Deus ao mesmo tempo? Porque, pelos princípios da lógica, ou é uma coisa ou é outra. Ou Jesus é homem ou Jesus é Deus. Mas ele não pode ser as 2 coisas. Mas a Bíblia diz que ele é 100% Deus e 100% homem. E isso é um mistério. Não é algo lógico, é algo misterioso. Como é que ele pode ser? Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus e continua sendo Deus. Mas num determinado momento da história humana, ele também se fez homem e habitou entre nós. Mas ele não deixou de ser homem, enquanto era Deus. E após partir desse mundo, em sendo Deus, continuou sendo homem. Como é que ele pode? Ele não é meio homem e meio Deus, 50% homem e 50% Deus, como uma camisa de 2 cores. Ele é 100% homem e 100% Deus. Isso para os gregos era uma verdadeira loucura, porque rasgava a lei da lógica, onde diz que uma coisa é uma coisa ou uma coisa é outra coisa, mas não 2 coisas ao mesmo tempo, né? Exemplo, o que está me filmando é um celular. Ele não pode ser um celular e uma geladeira ao mesmo tempo. Ou é geladeira ou é celular, mas não as 2 coisas. E isso é infringir uma das leis da lógica. Mas Deus não tem compromisso com a lógica humana. Ele é soberano e ele é Deus. Por isso que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. No que diz respeito à salvação, não é diferente. É porque a gente tenta excluir uma das coisas. A gente diz assim: não, a salvação é inteiramente um processo de Deus. Como diz Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que nos salvou, foi Ele que nos trouxe. A Bíblia deixa isso claro, quando diz lá em João capítulo 6, que nós fomos dados pelo Pai ao Filho. Então, nós somos um presente de Deus Pai a Deus Filho. Ele nos deu, Ele nos levou a Cristo. Jesus mesmo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. Então, quer dizer, já há uma impossibilidade aqui. Ninguém vai a Cristo pela sua própria vontade. Mas, por um outro lado, Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. Então, há uma aparente contradição que vem infringir a lei da lógica. Mas é o que eu digo, isso é só aparente, porque nós polarizamos as coisas. Então, não é uma coisa ou outra coisa. Por que não pensamos assim? É uma coisa e outra coisa, as 2 juntas. Como é que isso se combina? E eu vou explicar isso no 3º vídeo, citando um texto bíblico. Porque são 2 verdades que não são excludentes entre si. Não é ou uma coisa ou outra. São lados da verdade. Lembrando que a verdade é sempre uma só, mas ela pode ser observada de polos distintos, mas a verdade é a mesma. No próximo vídeo,
Nós vamos exemplificar isso com o texto bíblico e você vai entender que uma coisa não exclui a outra. Muito pelo contrário, elas andam juntos, ou juntas, melhor dizendo.